15 de fevereiro de 91 e 27 de abril de 93. Certo. Depois eu tenho informação que o senhor foi deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro entre 2001 e 2002. De 8 de março de 2001 a 31 de janeiro de 2003. Depois tem a informação que o senhor exerceu o mandato de deputado federal desde 1/2/2003, sendo reeleito sucessivas vezes. Exatamente. E a função de presidente da Câmara de 1/2/2015 até 7/7/2016. Exatamente. Alguma lacuna nessa... Fui líder da bancada do PMDB de 1º de fevereiro de 2013 até 31 de janeiro de 2014, de 2015, perdão. Se teve algum outro cargo eletivo ou cargo público que o senhor exerceu nesse período que eu não mencionei? Eu fui presidente da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro no período de agosto de 99 até abril de 2000. Nesse período entre 93, que o senhor deixou a Telerge, a 99, o senhor chegou a exercer alguma função pública? Pública nenhuma. E qual que era a sua atividade nessa época? As minhas atividades eram atividades privadas que envolviam não só consultorias, como também aplicação, administração, fazia mercado de capitais. É uma área que eu era muito afim, então eu tinha mais essa vocação e tinha também uma militância política eventual nesse período, apenas como militante, mas não como função pública. Perfeito. Agora indo mais diretamente para o objeto da denúncia, essa denúncia diz respeito a essas contas que, segundo a acusação, seriam mantidas pelo senhor, ainda que em nome de offshores ou os trusts, em contas aqui na Suíça. O senhor pode esclarecer a origem dessas contas, a partir de quando o senhor passou a ter contas no exterior? Excelência, não tem problema, eu vou esclarecer tudo. Eu gostaria só que, se a gente pudesse ter uma ordem lógica, a denúncia não trata somente sobre isso. Estou sendo acusado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Sendo que, como corrupção ativa, tem um ato de ofício de ter feito, participado, ter dado a palavra final sobre a nomeação de um diretor da Petrobras, diretor internacional, o Sr. Jorge Zelada. A lavagem de dinheiro como correspondente ao crime de corrupção, em sequência a evasão de divisa que trata das contas. Se Vossa Excelência quiser, eu posso começar por aí, mas eu preferia ter a ordem lógica para responder tudo. Eu quero responder tudo, não vou me furtar de responder nada. Perfeito. O senhor vai poder falar sobre todas as questões colocadas na denúncia, mas se eu preferir, para minha compreensão aqui, como essas contas, segundo o Ministério Público, teriam recebido esses depósitos, eu queria primeiro uma explicação sobre essas contas, se o senhor não se importar. Não me importo com nada, não. Veja bem, nós temos aí, fulcro da denúncia, a presença de 3 trusts: o Trust Orion, o Trust Triumph e o Trust Netherton, além da conta Copeg. Certo. O Trust Orion foi criado, ele foi constituído em 8 de maio de 2007 e a conta estava no Merrill Lynch de Cayman, em Nova York, e foi transferida em 2008 para o Merrill Lynch Banco Suíço de Genebra. O Trust Triumph, ele foi criado em 2005, detinha a conta do Trust Orion no Merrill Lynch Nova York, era a conta 1AGO3163. E o Trust Triumph, desde 2005, também a mesma coisa, foi constituído, estava no Merrill Lynch de Cayman, a conta era 16503W78 e foi transferida para o Merrill Lynch Banco Suíço, também, esse em 2007, o Triumph já foi transferido em 2007, o Orion foi transferido em 2008. Antes da constituição desses trusts, o senhor tinha contas no exterior? Eu tinha contas através de trusts e contas não de trust. Eu tenho contas desde 1980, há 30 anos praticamente, desde 1987, tem várias contas. Inclusive, se Vossa Excelência, certamente minha defesa vai juntar no momento próprio processual, houve inclusive um trancamento de um habeas corpus pelo Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro por falta de justa causa de uma ação penal sobre evasão de divisas acerca de uma conta no Delta Bank de Cayman, de Nova York. O senhor sempre abriu essas contas utilizando trusts ou o senhor utilizou alguma outra forma? No passado tinha outra forma. O instrumento do trust é um instrumento mais recente. Desde que em 2001 houve a resolução do Banco Central da obrigatoriedade de declaração, a partir desse momento, um pouco antes, porque em 1993, eu tenho documentos aqui que eu posso juntar,
eu detinha um trust, que era o Danny Trust, junto ao Merrill Lynch. E esse trust... E esse qual agência? Não, é o mesmo Merrill Lynch Cayman. Que a conta era operada pelo não era agência Cayman, era em Cayman. Tá. O que acontecia é que o Merrill Lynch operava com a conta em Cayman. Cayman era um local onde a conta transitava, ela ia para Nova York. Quer dizer, a conta do banco em Cayman era dentro do Merrill Lynch em Nova York, mas a conta era de Cayman. Certo. Então, em 1993, um trust que eu detinha, que era o trust chamasse Dani, que é inclusive a abreviação do nome da minha filha. Naquele momento o trust não detinha a conta. Naquele momento a gente detinha a conta e colocava como beneficiário da conta o trust no caso de algum problema. E o trust tinha a regra de sucessão. Então a conta em 1993, por exemplo, ela era em nome de uma empresa offshore, era a empresa Colby Limited, e que detinha a conta Truent, no Merrill Lynch Cayman. Então essas contas existiam como existia. Eu só tive em 2 lugares contas, no Merrill Lynch Cayman e no Delta Bank Trust Cayman. Certo. Os dois detinham uma estrutura de offshore naquele período da década de 90, sendo que no Delta Bank a conta era 100.762 Norvale, do Delta Bank de Cayman. E por que essa transferência das contas do Merrill Lynch nessa agência para Merrill Lynch lá em Genebra? Bom, aí foi uma decisão tomada naquele momento. Repara bem, nós estamos pulando um intervalo de tempo muito grande. E o que aconteceu é que o Merrill Lynch, em 2007, ele tomou a decisão de me transferir para as contas para a Suíça, porque achava que a administração era melhor, achava que o Merrill Lynch já estava num período mais ou menos, talvez pré-crise, tanto que ele acabou em 2008 sendo vendido para o Bank of America. E naquele momento eles entenderam e me convenceram que os trusts deveriam estar administrados pelo banco em Genebra e não mais pelo banco em Cayman. Achavam, enfim, talvez pela dificuldade de administrar para Nova York, foi uma razão pessoal. O pedido para que houvesse a transferência partiu do próprio Merrill Lynch. Sendo que em 2007 a gente transferiu o trust Triumph. Em 2008 foi o Orion, porque o Orion ainda tinha aplicações em bolsa de Nova York naquele momento que não poderiam ter sido desfeitas. Então o Merrill Lynch manteve a conta do Orion até 2008, sendo que em 2008 ele fez a transferência. O senhor pode me esclarecer por que foram abertos esses 3 trusts? Bom, vamos dizer, Netherton. Por que não, por exemplo? Eu vou lhe dizer, a Trump foi que foi aberta primeiro. Anteriormente da Trump tinha um outro, que chamava-se Glorieta. Essa foi transferida para a Trump a sua integralidade. Depois, naquele momento, o objetivo de ter 2 trusts foi para que tivesse um perfil de contrato mais agressivo e outro que fosse mais conservador. Então, naqueles que fosse mais agressivo, ter uma administração de uma forma diferente do que fosse mais conservador. Não foi uma atitude inteligente porque tinha despesa dupla. Porque, de qualquer maneira, todo trust, quando ele é contratado, ele pressupõe que você remunera de qualquer forma, mesmo quando você transfere o patrimônio, há uma remuneração do administrador. Certo. Mas foi feito dessa forma. O trust Netherton, ele foi montado em 2008, já dentro do Merrill Lynch Banco Suíço. E ali tinha um objetivo específico. Ali, quando foi montado o trust, era com o objetivo de fazer uma estrutura para que depois eu pudesse até trabalhar com essa estrutura. Que seria esse trabalho? Seria você poder captar no exterior e fazer aplicações no próprio país. Tinha esse objetivo, que, digamos assim, uma ilusão minha que eu teria condições de fazer isso, não havia tempo para isso, não dava tempo, e ele ficou apenas com o depósito inicial, que foi transferido os outros trusts de $10 mil e ficou com a conta lá com esse depósito. O que aconteceu foi que aconteceram fatos sucessivos. O primeiro fato sucessivo, na crise dos subprimes nos Estados Unidos em 2008, o Bank of America acabou incorporando a Merrill Lynch. E o Merrill Lynch Banco Suíço, ele era uma instituição autônoma, cujo acionista era o Merrill Lynch. Quando o Merrill Lynch foi vendido para o Bank of America, o Bank of America se tornou o acionista do Merrill Lynch Banco Suíço. E o Bank of America vendeu o Merrill Lynch Banco Suíço, se não me engano, em 2012 ou 2013, para o Julius Baer. Quando ele vendeu para o Julius Baer, houve um tempo de carência para que o Julius Baer assumisse a administração do banco, e quando o Julius Baer assumiu, ele não, como esses 2 trusts, o Orion e o Truff, tinham sido criados e eram administrados pela Merrill Lynch Trusts, que era uma empresa do grupo Merrill Lynch, eles determinaram que não gostariam de ter mais contas
no Julius Baer que fosse de trustes da Merrill Lynch. Sim. Uma questão de política. Então, foi essa a razão única e exclusiva da transferência do trust Orion e Truth para a Netherton. Sim. Foi essa a única razão. A Netherton já estava aberta, não tinha outra motivação que não fosse essa. E como foi a constituição desses trusts? Quem providenciou serviços ao senhor? Foi, bom, todos os serviços que tinham sido providenciados foram providenciados pelo próprio Merrill Lynch, quando eu abri o trust Orion e o Truth. Certo. E quando eu abri o trust Netherton, foi providenciado pelo Merrill Lynch Banco Suíço através do escritório de advocacia, que era o Possadas e Vicente. O senhor chegou a entabular contato direto com essas pessoas? Com o escritório de advocacia, sim, sem dúvida nenhuma. Tive diversas reuniões com eles. Certo. E por que o senhor optou por essa forma de abrir as contas dessa forma, com trusts, não em nome próprio, ou, por exemplo, offshore? Não, offshore é um instrumento que ele já foi, de uma certa forma, depois da resolução do Banco Central de 2001, ele detinha a obrigatoriedade de ser declarado. E, no entanto, o trust, até eu tive a oportunidade não só da oitiva que foi feita aqui com o parecer do professor Tadeu Chiara, como também do ex-presidente supremo Francisco Ezek, que era o juiz da Corte de Haia, que também fez um parecer com relação à situação jurídica do trust, que está juntado aí. Os trusts, ele tem uma diferença muito grande da offshore. Offshore, o patrimônio continuaria comigo, eu seria o dono do patrimônio, eu seria o gestor do patrimônio. O trust, o patrimônio não me pertencia mais no momento que o trust fosse contratado. Então essa é a razão da diferença fundamental. E o que isso implica em termos de tudo? Implica de tudo, que eles tinham uma obrigação mínima de prestar contas, uma obrigação de obter uma performance e uma obrigação de ter e ser responsável por tudo aquilo que acontecesse na conta. E, numa eventual sucessão minha, a sucessão já estaria definida. No entanto, numa offshore, eu teria, no momento que eu não tinha declarado esse patrimônio no período anterior, eu teria que vir a declarar aquele patrimônio no momento que eu já era pessoa politicamente exposta. Então, consequentemente, eu não teria como prover a declaração naquele momento mais. Então, eu optei pelo trust e mantive o patrimônio fora e transferi a propriedade do patrimônio para o trust, de modo que a administração ficasse com o trust. Então, a motivação foi para o senhor não precisar declarar? Não é que a motivação foi para não precisar declarar. Eu estou colocando a condição que Vossa Excelência colocou com relação a offshore. Certo. Tá? É a opção que eu faria em qualquer circunstância. Eu faria essa opção hoje com patrimônio próprio aqui no Brasil para a administração dele, porque não teria discussão de sucessão. Até porque o instrumento do trust, ele é um instrumento antigo, do ponto de vista legal, ele foi regulamentado na Convenção de Haia de 85, e o instrumento do trust, ele basicamente é utilizado não só de sucessão familiar, ou quando alguém tem que ser interditado e a interdição vem um trust administrar, e até mesmo para substituir acordo de acionistas, quando há divergências entre sócios e empresas e constituem as ações através de um trust. Então é uma modalidade utilizada de administração do patrimônio. E eu entendi, independente ou não de declarar ou não, eu faria. E é importante ter uma diferença do que é um patrimônio do trust, do que é um patrimônio do offshore. Se eu resolvesse constituir um trust no Brasil e transferir a minha residência para o trust, eu teria que passar a escritura, teria que pagar o imposto de transmissão, isso teria que ser registrado e o trust poderia vender propriedade para quem ele quisesse, independente ou não da minha concordância. Consequentemente, eu teria o direito de reparação de danos contra ele, mas eu não teria a propriedade do bem. Eu tenho informação aqui que as autoridades suíças teriam bloqueado a conta Netherton, que era a conta que estava em operação, não é? Está em operação. Eu quero registrar aqui, é muito importante, porque faz parte do conteúdo da denúncia, dizendo que eu transferi para a Netherton quando foi deflagrada a Operação Lava Jato. E a transferência para a Netherton foi feita em abril de 2014, quando uma notícia pública, com nenhuma referência ao meu nome, qualquer coisa que seja, operação muito inicial. E foi o senhor que fez essa transferência? Essa transferência, como eu lhe disse, foi em função do que o banco me instou a fazer. Na realidade, a decisão dessa transferência foi feita em janeiro. A execução que levou 3 meses. Eu, inclusive, viajei, tive reunião com os advogados em janeiro de 2014, me comunicaram isso e eu tomei essa decisão e foi feita essa transferência em janeiro. A execução foi em abril. Os advogados, quais advogados? No exterior do trust. Ou do banco? Do trust e do banco, primeiro do trust, do Possadas e Vicente. Eu tenho informação aqui que essa conta foi bloqueada com um saldo de cerca de 2.348.000 francos suíços,
aparentemente cerca de 2.364.000 dólares. O senhor já chegou a ter mais valores mais elevados no exterior? A própria denúncia reporta aos valores de evasão de divisa. Em 2007, por exemplo, o saldo da trunfo era 4.216.000 dólares. Em 2008, as duas tinham 2.584, uma queda de preço de ativo de mercado. Em 2009 era 4.303.000. Em 2010, 3.845.000. Em 2011, 4.210.000 dólares. Em 2012, 3.544.000. Em 2013, 3.118.000. E em 2007 não deve estar computado ainda o saldo da Oreo. E anteriormente, quando estava em Nova York, o valor era maior. Ou seja, maior, né? Talvez uma questão de valor de preço de ação, mas é em torno de gerado em torno de 5 milhões de dólares. E o senhor não entendia que o senhor deveria declarar esses valores mantidos no exterior? Nos trouxas eu não entendi, os advogados não entendiam, não emitiam e atribuíam que se eu declarasse estaria praticando uma informação falsa, sujeita a crime. Que advogado lhe orientou especificamente isso, por exemplo? Os advogados que me auxiliaram na Constituição e que eu consultei aqui. Algum nome específico que o senhor poderia citar? Eu posso citar o próprio que eu utilizei aqui, que foi consultado várias vezes, o professor Tadeu de Chiara, mas eu posso citar o escritório do Poçado de Sinas, não é um escritório pequeno, e que tem os seus correspondentes no Brasil e em São Paulo, tributaristas de muita qualidade. Eu me reuni várias vezes com eles no escritório em São Paulo. Não é uma agência de empresas offshore, não, é um escritório de advocacia extremamente forte. Então, em síntese, o senhor não declarou essas contas por conta desse entendimento? O entendimento que os trusts não deveriam declarar. E o senhor não entendia que o senhor teria que declarar que o senhor tinha direitos relacionados a esses trusts? Eu não tinha direito, eu tinha expectativa de direito. É uma diferença muito grande. A tese que está aí colocada nos pareceres é que eu tinha uma expectativa de direito. Mesmo a hipótese da colocação da revogabilidade do trust não implicava que eu detinha direito. Eu poderia, no momento que eu revogasse e trouxesse para o meu patrimônio, eu era obrigado a declarar. Enquanto eu não fizesse isso, eu não era obrigado. O senhor entende, então o senhor não era obrigado a declarar? Eu entendo que não. Eu e os advogados, os pareceristas que estão, entendem que não. Esses valores, como é que funcionava a movimentação deles nas contas? Seguiam ordens do senhor, seguiam orientações? Não. Veja bem, a orientação ela era toda feita pelo trust, ela não era feita por mim. Exceto no trust Orion, em determinado momento, eu tive uma procuração do trust, que faz parte do processo, está inclusive traduzido, que eu poderia ter uma movimentação limitada, sem qualquer tipo de transferência, apenas para efeito de aplicação. E por que a razão dessa procuração? Porque eu trazia uma operação de Nova York, que era uma operação de venda de put de ações. O que é vender put? Eu vendi uma opção que eu seria obrigado a comprar determinada ação a determinado preço. Para isso eu recebi. Consequentemente, como a ação havia caído de preço, eu seria obrigado a exercer o valor por um preço maior do que ela valia ou assumir a perda. Então o trust não queria participar dessa operação. Até eu zerar essa operação, a ordem tinha que ser minha. Então por isso que foi feita essa procuração. E essa operação ela perdurou. Se tiver oportunidade de examinar os extratos do trust Oreo, você vai verificar essa operação sendo reduzida, tendo sido eliminada em 2011, quando foram compradas, exercidas a put a um valor quase 3 vezes o valor de mercado da ação. Assumiu-se o prejuízo e se fez. Então, por essa razão, para essa operação e por essa razão, eu tinha a condição de dar ordem se eu queria ou não manter. Mas a decisão quanto a realizar investimentos com aqueles valores, não, o senhor que fazia? Não, somente no trust Oreo eu poderia, em tese, pela procuração, fazer a aplicação. No trust Trunfo, não. Mas nem o orientava lá o pessoal do... Apenas no Oreo com relação a essa operação e coisa que pudesse travar essa operação, houve ordens minhas para isso. E com quem que o senhor falava normalmente? Eu falava, as duas pessoas que eram responsáveis por toda a operação com relação às contas era Mary Kionaga, do Merrill Lynch, que a Mary Kionaga, inclusive, desde o ano de 1990, 89, foi quando ela que fez toda a abertura de todas as contas desde aquele período e até que me passou para o Merrill Lynch Banco Suíço, onde era Elisa Mailos.
Quando o senhor recebia saldos, extratos? Eu não recebia saldos e extratos com regularidade. Eu recebia quando havia encontros pessoais. Esses encontros pessoais se davam geralmente uma periodicidade que não era uma periodicidade comum, poderia se dar de um ano, uma vez por ano, quando eu visitava o Brasil ou quando eu viajava para algum local do exterior e que tivesse a oportunidade de receber alguns deles, ou seja do trust, ou seja do próprio banco que estivesse próximo no país que eu estivesse. E qual que era a regularidade disso? Eu diria que uma média anual, uma vez por ano. E o senhor não... Eventualmente pode ter havido mais de uma vez em um período, mas é em média, eu estou falando em média sem querer. O senhor se comunicava por telefone, por e-mail com essas pessoas? A única forma de comunicação de e-mail que teve foi a partir de 2012, eu usei a procuração de poder limitado que eu detinha no banco e constituímos em conjunto em 8 de junho de 2012, ou seja, 5 anos depois da conta Óleo ter sido aberta, para que pudesse ter um e-mail de comunicação em que nós fizemos em conjunto e todos poderiam ter acesso ao e-mail, que era o e-mail, tanto o banco quanto o trust, como eu, a partir de 2012, somente com relação à Óleo. Que e-mail que era esse? Está no processo, não sei exatamente. É o que está no processo, que tem o documento assinado. Mas somente a partir de 2012. E o senhor delegava isso a terceiros? É uma e-mail ctrivoli 0987. É o que está, eu não sei exatamente, mas deve ser. Eu não delegava a terceiros, não. Eu fazia exatamente ou o trust ou o banco. Nesse período, somente Elisa Malho tinha acesso. E eu já sei a pergunta que você está querendo fazer, em função do que veio. Foi constatada uma utilização de um IP de um funcionário meu. Em primeiro lugar, esse funcionário, ele foi meu funcionário na Câmara dos Deputados no período posterior da abertura desse e-mail. Então ele não tem qualquer ingerência na constituição desse e-mail. Em segundo lugar, a utilização de IP dele para que eu pudesse ter acesso ao e-mail num determinado dia, que se eu não me engano, acho que foi 26 de outubro de 2015, que está colocado dentro de alguma peça que eu li, e se deu porque foi numa segunda-feira, certamente eu estava no Rio de Janeiro, ele ficava no Rio de Janeiro, certamente eu posso ter tido algum problema qualquer com a internet no meu computador, posso ter usado o iPad dele, que tinha um iPad que estava em nome dele para ter acesso. Então ele não teria, não mexeria nada. Foi eu que utilizei provavelmente o iPad dele para poder ter acesso. E qual a frequência que o senhor utilizava esse Muito raro, e nesse momento eu já não estava utilizando. Eu utilizei isso aí nesse dia apenas para saber se tinha alguma informação relevante, visto que as contas já tinham sido bloqueadas, já era de domínio público, e por ser de domínio público, basta ver que não tinha movimentação nenhuma de mim. Quando o senhor foi espontaneamente naquela comissão parlamentar de inquérito e o senhor declarou expressamente que o senhor não teria contas no exterior, o senhor não entendia que era relevante o senhor revelar esse tipo de informação? A pergunta que me foi feita não me foi feita no sentido que eu tinha que dar essa resposta. Se tivesse me feito a pergunta completa, eu teria respondido a verdade completa. Mas o senhor não acha que o senhor não tinha uma obrigação de revelar isso? Eu acho que eu falei a verdade. Como eu falei a verdade, conforme a pergunta que me foi feita. Então eu não tinha razão nenhuma para mentir, até porque eu não minto. Consequentemente, eu fui lá e falei a verdade. O senhor, nesse contexto, que o senhor vai lá e diz que não tem conta e tal, mas o senhor tem esses trusts que tem conta, que o senhor vamos dizer... Se eu dissesse que tinha conta, eu estaria mentindo, porque era a conta do trust. Em segundo lugar, a propriedade do patrimônio não é meu. E a pergunta que me foi feita foi muito específica. E dentro da especificidade da pergunta, no meio de 50 perguntas feitas dentro de uma comissão parlamentar de inquérito, em que era reunida os quesitos de grupos de 5 para eu responder os grupos de 5, em que eu anotava, eu respondi como me pareceu o correto naquele momento. E o correto é que eu não detinha conta. Se tivesse me perguntado se a minha esposa detinha, eu teria falado a verdade. Não me perguntaram. E o senhor mesmo assim não entendeu nem pertinente prestar esclarecimento sobre isso na ocasião? Eu entendi que não cabia. Não, a resposta à pergunta que eu tinha que dar é a pergunta que me foi feita. Então, o senhor tinha receio que se o senhor falasse poderia ter consequências? Sobre... É questão de ter receio de ter consequências. Eu fui espontaneamente numa CPI para prestar esclarecimento. Não fui intimado, não fui convocado, não estava sob juramento. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, Vossa Excelência sabe tão bem quanto isso. Consequentemente, eu fui lá e respondi corretamente uma pergunta que me foi feita.
Eu não tinha razão nenhuma para dar informação além daquilo que ele me perguntado. Nós estamos no mundo da política, nós estamos num processo jurídico. No mundo da política, a gente não fala aquilo que não é perguntado, não dá informação que não seja a informação requerida para o momento que está sendo colocado. Sei. Se alguém tivesse me questionar da forma correta, que me questionasse, eu responderia da forma correta. Certo. E a origem desses valores que o senhor tem nesses trechos, nessas contas? O senhor mencionou o saldo, pelo que eu me recordo, chegou a ter um saldo de 4 milhões, foi isso? 4 milhões e 16 faz parte da denúncia como saldo da conta Triunfo em 2007, como evasão de divisas no ano de 2007. É isso que está na denúncia. E de onde veio esse dinheiro que o senhor... Bom, esse dinheiro, ele vem, como eu já não tive ainda oportunidade, eu quero registrar aqui o seguinte, é muito importante que Vossa Excelência saiba, eu nunca fui chamado para depor. Nenhum inquérito, nem pelo Ministério Público, nem pela Polícia Federal. Ninguém se preocupou em me perguntar o que era, qual era a origem, qual era a razão. A denúncia foi oferecida sem ter oportunidade do contraditório. Certamente eu poderia, no contraditório, ter trazido elementos que poderiam ter sido feitos a devida investigação, a coleta de dados correta, para que se a ação penal existisse, ela fosse mais profícua. Não, eu entendo, mas a oportunidade que o senhor tem de esclarecer, então, agora... Talvez um pouco tardia, né? Porque efetivamente a gente vai agora, elementos que não podem ser feitos provas pelo momento processual, é claro que os advogados vão pelo 402 solicitar, mas certamente poderia, se o inquérito fosse feito corretamente, não fosse uma coisa política, certamente poderia ter esclarecido muito mais. Quando o senhor abriu Quando eu abri essas contas, Excelência, saldo de quanto, aproximadamente? Os saldos eles foram crescendo na medida em que eu fui obtendo resultados. Certo. Efetivamente, eu trabalhei muitos anos com comércio exterior. Com o comércio exterior que eu trabalhava, eu fazia muita venda de produtos no exterior, recebia no exterior e comecei a construir os saldos a partir daí. Além disso, eu fazia aplicações financeiras de mercado. Basta analisar, se pegar até qualquer saldo mínimo, vai ver que ele cresceu ou diminuiu em função de valorização de ativos. Essa própria operação que eu falei, que eu fiquei obrigado a dar as ordens sobre ela, é uma operação de risco, de bolsa, e que produziu uma perda. Certo. Como houveram muitas que produziram ganhos, sendo essas que produziram ganhos foram um número muito maior no período em que eu trabalhava com o mercado de capitais pela minha especialidade. Então eu cresci, constituí esse patrimônio. Ele em 1993 já detinha esse saldo de em torno de 3, 4 milhões de dólares já nesse período, chegando a isso. E não é um patrimônio, eu não tenho patrimônio agora, depois que eu entrei para a vida pública. Eu já tinha patrimônio em 1988, 1987, 1989. Então, quando há essa ação, que houve o trancamento da ação pelo TRF no Rio de Janeiro, nós estamos tratando de 1989, nós estamos tratando de agora. Então, consequentemente, ele vem daí, ele vem de ganhos de comércio exterior, a qual eu posso juntar os meus passaportes antigos, onde vai se ver o número de viagens que eu detinha para países africanos naquele momento, onde eu fazia comércio de vários tipos de produtos e de aplicações dos próprios produtos, dos recursos nos próprios bancos. Eu tenho aqui uma entrevista que o senhor teria dado ao Jornal Nacional em 7 de novembro de 2015, e que o senhor chegou a mencionar que o senhor comercializou na África. Excelência, eu não quero me ater a qualquer tipo de entrevista pública, porque elas são veiculadas de forma editada, sem o conjunto da minha fala, e são naquilo que tem um interesse da divulgação. Eu estou aqui para responder exatamente qualquer pergunta que me foi feita em cima da denúncia. Eu diria Mas o senhor pode esclarecer essas transações de comércio internacional? Eu tive transações de comércio internacional, a qual eu comprei muitos produtos, e levava esses produtos para a África por minha conta, recebia em recursos locais e transferia de lá, através do câmbio do próprio país. Quando foi isso? O período basicamente de 1985 a 88. E que tipo de produto que o senhor comercializava? Produtos diversos, produtos alimentares. Não eram só produtos do Brasil, eram produtos de outros países que eu levava para a África. E era especificamente com a África? Basicamente com a África, basicamente no país Zaire e no país Congo-Belga, eram os dois países, a República Popular do Congo, eram os dois países que eu comercializava. E eu não entendi bem qual que era o seu papel, o senhor era um representante comercial? Não, eu não era representante comercial, eu era revendedor, eu comprava mercadoria e revendia. E o senhor tinha uma empresa para isso? Tive empresa de comércio exterior, sim. Qual que era o nome dela? Eu tive uma empresa HLB Comércio Exterior Limitada. Tive outras empresas naquele momento, mas a maior parte eu fazia para empresa fora. Justamente no momento quando eu fiz a offshore fora naquele período, a própria offshore comercializou naquele período. E o senhor residia nessa época no Brasil? Residia no Brasil. Mas eu passava a maior parte do tempo viajando. Perfeito.
Vou interromper aqui pelo tamanho do áudio e já retomamos. Então, nessa ação penal 505.160623, continuidade do depoimento do senhor Eduardo Consentino da Cunha. Então, eu indagava ao senhor sobre essa afirmação do senhor dessas transações de comércio internacional. O senhor tem alguma documentação relativa a isso, empresa? Alguma coisa eu tenho. Por exemplo, eu consegui recuperar alguma coisa que até contrato social, até esse próprio habeas corpus que foi para cada ação, que tem elementos dentro do habeas corpus do processo que continha documentações. Eu tenho transferências antigas feitas no período de 93, 94, 95, 96 de recursos das próprias contas. Consegui achar a cópia do trust de 1993, desse dano trust, alguns documentos que eu vou pedir a minha defesa para juntar. Contratos de compra e venda? Não, isso ainda, o que me dificultou muito, Excelência, é o fato de eu estar aqui em condições absolutamente precárias de procura de mais documentos e com dificuldade, inclusive, de falar com meus advogados, visto que o tempo é muito restrito e através de parlatório, foi preciso muito esforço para conseguirmos ter 3 reuniões de 30 minutos presenciais para poder debater, inclusive, esse interrogatório. Consequentemente, eu estou com a minha defesa cerceada pelo fato de eu não poder, inclusive, ter condições de debater com meus advogados a forma correta de trazer a documentação. Então, isso prejudicou muito, mas certamente... Mas, por exemplo, o senhor deu essa entrevista em novembro de 2015 e o senhor foi preso bem depois, né? Não deu para... Mas eu tenho que fazer a procura dos documentos no momento em que são instados. Eu achei coisas que eu não imaginava que eu ainda detinha. Eu tenho peças que vão ser juntadas aqui, inclusive, que faz parte até do meu processo de separação judicial do meu primeiro casamento, onde a minha ex-esposa falava da senhora Mary Kiyonaga sobre a conta no exterior e juntou o extrato da conta do ano de 93, 94. Então, eu tenho muitas peças aqui para serem juntadas. Consequentemente, apesar do prejuízo, eu não consegui juntar alguma coisa, mas certamente eu teria condições, se eu tivesse ao mínimo condições de ter tempo para orientar os advogados a procurarem, talvez achassem mais. No caso da conta Orion, especificamente, alguns créditos que se encontram nela, que, por exemplo, consta um primeiro crédito em 12 de 3 de 2008, apontado como um empréstimo, $150 mil. O banco emprestou 150 não, o banco emprestou $400 mil, foi um empréstimo de 250 e um de 150. Esses $400 mil foram transferidos para Nova York. Esse o senhor transferiu por que o senhor transferiu para Nova York? Justamente faz parte do conjunto de perguntas que Vossa Excelência ainda deverá fazer acerca da origem dos recursos que foram depositados oriundos da conta Kona. Então isso faz parte eu transferi porque de Nova York eu fiz um pagamento com relação a essa situação envolvendo esses recursos. Pagamento envolvendo? Não entendi. Bom, Bom, eu não sei se a gente vai querer no seu roteiro, se Vossa Excelência vai querer perguntar, a origem dos depósitos que são provenientes da conta Kona, daquilo que efetivamente eu estava recebendo. Sim, entendi agora. Eu quero esclarecer, não tem nenhum problema. Perfeito. Só quero seguir Então, depois tem aqui um crédito de $290.445 em 3 de 7 de 2008. Foi a transferência de tudo que veio de Nova York, e não foi só isso, os $290 mil, foram $290 mil, mais uma lista de ativos que estão descritos junto com o extrato da Oreo, que eu até detenho ele aqui. Uma lista que é a lista que engloba uma série de papéis que em 4 de julho de 2008 faz parte do processo, está aí, só uma questão de verificar. Foram, além dos 12, foi a liquidação. Foi esse dinheiro era do senhor mesmo, então? É o dinheiro que vinha essa conta 1AGO3163 é a conta do Trust Orion no Merrill Lynch Bank de Cayman. Então tudo que veio dessa conta foi para essa conta, foi para a própria conta da Orion. Depois consta também um depósito aqui mais adiante, em 8 de 6 de 2010,
de 250 Não mil. houve esse depósito. Isso aí, inclusive, eu tenho um auto de infração da Receita Federal, eu juntei o documento para contestar no auto. Na realidade, aí há duas transferências de 250 mil dólares e uma entrada de 250. A entrada de 250 é o estorno da primeira transferência, que não ingressou no banco e retornou e foi refeita. Está no mesmo dia a entrada e saída de 250 mil dólares. Não há essa transferência, não houve essa entrada. É o retorno do primeiro 250 mil dólares que não foi creditado na conta do Posadas e Vicente. E por que essa transferência para o Posadas e Vicente? Também faz parte da explicação que eu vou dar no momento que o Excelência me perguntar. Não foram as duas. Uma transferência apenas foi feita de 250 mil dólares. As duas não foram, uma estorno. Certo. Eu vou perguntar sobre as transferências da CONA depois. Vai seguindo aqui no extrato. Então, até o senhor já falou isso, mas para confirmar, em 11 de 4 de 2014, tem uma transferência da conta Orion para a conta Netherton de cerca de 970 mil dólares. 970 mil francos suíços, 22 mil euros, além de ativos. Não foi só os valores numerários. Não. Isso foi o senhor que ordenou, então? Houve o encerramento do trust e a transferência para o trust Nether. Além dos ativos, é importante isso, porque senão não comporia o total que está colocado. É importante até dizer o seguinte, esse bloqueio que foi feito no Trust Nether, quando se coloca o valor de 2 milhões, 300 e poucos mil francos suíços, foi porque foi liquidado todos os ativos que tinham convertido a moeda, porque eles não havia esse saldo de 2 milhões, 300 e poucos mil francos suíços. Havia ativos, havia outra moeda que deve ter sido compulsoriamente convertido quando fizeram o bloqueio pelo próprio banco ou pela Justiça Suíça. Não tenho condições de precisar isso. O senhor tinha contato com os funcionários do banco, desses bancos todos foram mantidos as contas, inclusive do Merrill Lynch? Eu já falei, a Merrill, Kionaga e Elisa Malles. Eles faziam indagações ao senhor sobre o seu patrimônio? Eles faziam indagações sobre o meu patrimônio? Não, eles tinham a obrigação de fazer compliance. Né? E o compliance deles, que é alvo, inclusive, de assertivas na denúncia, eles possuem muitas contradições, porque todos os documentos de compliance que são citados, eles não têm a minha assinatura em nenhum deles. Tem uma contradição entre várias colocações. Eu poderia dizer o seguinte, porque como eu não tive oportunidade, não tive definida a tradução dos documentos, e há uma colocação, inclusive, que tem que ser rebatida por mim, porque a colocação que eu domino o idioma inglês, consequentemente não precisaria traduzir, porque eu escolhi o idioma inglês como informação do banco. Em primeiro lugar, não fui eu que escolhi o idioma inglês. Os documentos estão traduzidos. Não, só traduziu agora os documentos através de procedimento de investigação criminal. Faz parte da minha contestação da denúncia, não tradução dos documentos. Consequentemente, quando o idioma inglês foi escolhido pelo trust, não foi por mim. E também não tinha opção de idioma português, só tinha opção entre os idiomas inglês, francês, alemão e espanhol. As contradições que podem ser vistas pelo PIC tem o seguinte, por exemplo, na página 99 fala que eu tinha um asset de 5 milhões e um patrimônio líquido de 7 do PIC. Na página 95 fala de 16 milhões. Na página 129 volta a falar de 5 e de 2. Na página 134, o formulário de 2006 fala que me conhece há 20 anos e faz menção ao Delta Bank. Na página 135, assinada por Merrill Kionaga em 2003, que me conhece. Na página 211, tem a descrição de todos os ativos, 1 milhão e 600 milhões de dólares de depósito, 1 milhão e 900 de ações e 1 milhão e meio no Brasil. E coloca como renda da família 440 mil dólares anuais. Página 225, fala as pessoas que contribuem para o patrimônio, sou eu. Aí na página 242, a Elisa Maires fala em 7/11, em julho de 2011, que me conhece faz 6 anos, que eu sou cliente de Merrill Lynch faz 20 anos. Fala das 4 contas e diz que a Copec é só para cartão de crédito meu e da esposa. E esses fatos não são verdadeiros? Não, eu quero dizer que tem contradições. Um fala 16 milhões de dólares, outro fala 5 mais 7. Foi chefe economista da Xerox Brasil. É verdade. 80, 82. Depois trabalhou para a Telerge. Telerge já foi em 91. Foi bem sucedido na sua posição e foi um dos responsáveis pela introdução de telefone celular no país. Isso é uma característica da minha biografia, porque eu, como presidente da Telerge, eu trouxe o telefone celular para o Brasil. Fui eu que fiz a instalação da telefonia celular no país. Depois fala ali também, durante o período anterior à sua eleição como deputado, ele dedicou muito como um consultor privado, especificamente na área de imóveis, na Barra da Tijuca. Não, isso aí é uma confusão que foi muito explorada pela mídia, e como eu volto a dizer, se é opinião,
colocada Sim. por eles, e não é uma informação fornecida por mim que eu não concorde. É muito simples, o fato de eu ter comprado um imóvel por um valor pequeno, num período que a Barra da Tijuca não valia nada, esse imóvel valia 6, 7 vezes o preço depois, significa que eu tive sucesso numa aplicação imobiliária na Barra da Tijuca. Em tese é isso que ela quis dizer. Porque tem outro documento, por exemplo, que ela coloca aqui, visitou a minha casa e atribui o valor da minha casa. Ou seja, essa casa eu não comprei por esse valor que ela valia. Então, consequentemente, é óbvio que houve valorização imobiliária, principalmente numa área que era uma área precária na Barra da Tijuca, e que, consequentemente, quando eu comprei imóvel na Barra da Tijuca, anos depois, ela vale muito mais. Mas eu não fiz investimento na Barra da Tijuca, eu não fiz construção na Barra da Tijuca, eu não fiz incorporação imobiliária, isso não era minha atividade. Outros desses documentos também, na folha 54, por exemplo, dessa conta Orion, aí tem essas questões que informações financeiras, propriedades, aproximadamente 5 milhões de dólares, depósitos do banco cerca de 1.600.000 dólares, ativos mobiliários, stocks, bonds, cerca de 1.900.000, outros 15 milhões de dólares. Eu volto a dizer, tem aqui, como eu falei, eu estou com a numeração vinculada ao PIC, não vinculada ao processo. Isso é que eu tenho essa dificuldade de estar na mesma página de transferência. Mas, como eu volto a dizer, para 99 fala que eu tenho patrimônio líquido de 7. Já 95 fala 16. Na 129 volta a falar 7. Na página 211 tem uma descrição de 1,6 mais 1,9 mais 1,5. Aí tem outra aqui que fala, página 2001. Fala que investimentos entre 4 e 5 e patrimônio líquido 6, 7. E fala de Itaú 2 milhões Brasil. 2 milhões era da minha esposa. Sim. Ou seja, ela também não avaliou só o que tinha de minha propriedade, avaliou também o conjunto de imóveis que tinha eu, que tinha minha esposa, que minha esposa tinha de depósito bancário no Brasil, que tinha de patrimônio, ela avaliou. Ela fez uma avaliação de valor a critério dela, e não ao meu critério. Em que eu não tive ciência e nem sequer concordância. Agora, fora, eu quero deixar isso bem claro, eu não tenho nenhum outro ativo que não seja o que foi bloqueado pela Justiça Suíça. Eu não tenho nenhuma outra conta, nenhum outro bem em qualquer lugar que não seja esse, fora o que está no imposto de renda meu ou no imposto de renda da minha esposa. Então, quando não há... As pessoas escolhiam essas informações sobre o senhor, seu Eduardo? Não é que ela colhia, ela vinha e conversava com você, ela fazia uma avaliação dela e colocava. Ela chegava a olhar, a minha esposa tem 3 imóveis, a minha esposa tinha uma aplicação no banco, olhava, eu tenho dois imóveis na Barra da Tijuca, eu tenho 3 conjuntos de sala no centro da cidade. Quando eu comprei o conjunto de sala, por exemplo, no centro da cidade, eu paguei na época em torno de $1.000 o metro, passou a valer $10.000. Então, ela está colocando a valorização imobiliária que pode ter ocorrido, não um exemplo assim hipotético, eu não estou afirmando que seja exatamente isso. Então eu quero dizer que foi uma avaliação que ela fez que não me trouxe para fazer. Ela tinha que fazer o compliance dela no banco e tinha que dar informação ao banco. Ela que tem que responder, por isso que nós arrolamos, inclusive ela como testemunha, para que ela possa responder por que ela fez esse compliance. Vai dizer exatamente o que ela conhece o meu patrimônio, onde que ela obteve essas informações. Então é importante que ela venha aqui e esclareça. Consta também na folha 82 outra informação desse compliance, é uma conta aberta com a riqueza do senhor Eduardo Cunha. O que ele quer dizer com os meus recursos próprios. Isso. Eu conheço por 6 anos, cliente Merrill Lynch 20 anos. Isso eu já tenho feito menção a isso. Atualmente eu avaliaria o patrimônio do cliente como 16 milhões. Isso é por desenvolvimento de propriedade, salário para deputado. Tem um portfólio de ações que ele regularmente comercializou por 20 anos. E um hábil investidor. Eu sou um hábil investidor. Ele atualmente mantém 5 milhões nas contas, nas 4 contas, as principais sendo Orion e Trunfo. O que chama a atenção minha, senhor Eduardo Cunha, que vendo as suas declarações de rendimentos, ainda que, como o senhor diz, possam ter cometido equívocos nessas avaliações,
valor é muito distante, né, do patrimônio que o senhor declara. Bom, em primeiro lugar, eu volto a falar que há contradição entre as próprias avaliações de compliance em números absolutos. Eu li um de 16, eu posso ler um aqui de 7, feita pela mesma pessoa em tempo diferente. Em segundo lugar, ela teve conhecimento de todas as propriedades que eu e a minha esposa detínhamos. Consequentemente, ela sabe que eu tinha 2 residências, 2 casas na Barra da Tijuca, detinha 3 conjuntos de sala no edifício Tepaoli, sendo que um de 300 metros quadrados, outro de em torno de 120 e outro em torno de 90, ou seja, 500 metros quadrados de escritório no edifício Tepaoli. A minha esposa com 3 apartamentos e mais as aplicações que a minha esposa detém no Banco Itaú, como ela listou, talvez nesse momento que ela falou, essa informação seja verdadeira na sua exatidão, R$2 milhões. Então, esse é o conjunto de patrimônio que eu detinha. Ela avaliou. Quanto vale esse apartamento hoje? Esse apartamento foi comprado por $100 mil, vale 500 hoje. É isso. As 2 propriedades, por exemplo, que foram transferidas para pessoas jurídicas, uma casa foi comprada na época com valor e foi comprada em leilão, em asta pública, R$500 mil, vale 5 milhões. A outra foi comprada por $1 milhão e pouco, vale 7, 8. Enfim, você chega a ter uma valorização normal de mercado imobiliário, coisa de 15 anos atrás. Consequentemente, no dia que eu vender, se eu vender, apurado o valor, eu vou pagar o imposto de ganho de capital. Mas, efetivamente, o valor é histórico até o momento de se realizar. Mas o valor, para quem está te avaliando o compliance, ele avalia porque ele acha que é o mercado. Então, eu não tenho condições de interferir na avaliação dela. Eu só ressalvo que não tem a minha concordância, não tem o meu consentimento e tem as contradições de vários documentos de compliance com valores diferentes. Por isso que a oitiva dessas pessoas é fundamental para esclarecer isso. O senhor aqui declarou no seu, por exemplo, em 2014, um patrimônio de cerca de R$1.500.000 e no ano anterior, em 2013, um patrimônio de R$1.600.000. Então o senhor atribui essa diferença de avaliação a essa questão imobiliária, basicamente? Não há dúvida com relação a isso, até porque os 3 conjuntos de sala que eu tenho e 2 casas, 2 conjuntos estão em meu nome de pessoa física, porém um conjunto, que é o maior, e as 2 residências estão em nome de pessoa jurídica. Então, consequentemente, foram pelo valor histórico como capital da sociedade e o valor histórico lá continua. Então, não há o que se falar, eu não tenho condições de dizer que, obviamente, que vale um valor muito maior do que está escriturado pelo tempo. Se eu fosse vender, talvez não hoje, que o mercado está muito depreciado, mas, consequentemente, se fosse vender na época áurea que ela fez essa avaliação, certamente eu obteria valores melhores. Isso sem contar que o valor do câmbio nesse período era um valor baixo. E o valor tinha crescido bastante em real. Certo. Nessas avaliações que tem sobre sua condição financeira, em nenhum momento se fala dessa atividade comercial que o senhor afirma ter exercido. Mas isso é de 30 anos atrás, Excelência, 25 anos atrás. Eu não tenho condições das minhas declarações que são disponíveis, são os últimos 5 anos. Consequentemente, eu não exerci essa atividade depois que eu estava na vida pública. Nas avaliações que essas pessoas do banco fizeram sobre o seu patrimônio, sua compliance, a origem do seu patrimônio, nenhuma delas faz referência a essa comercialização de produtos que o senhor afirma ter feito? Não, porque isso é a origem do patrimônio. Ela tem certeza. Aliás, é uma outra pergunta que deveria fazer. Por mais que ela tenha avaliado, o compliance tem que também fazer a verificação da origem do patrimônio. Ela deveria ter informações sobre a origem do patrimônio aí colocado, porque nenhuma instituição financeira aceita a conta. E o senhor revelou para essas pessoas na ocasião que o senhor teria esse comércio bem sucedido na África? Com certeza absoluta, na primeira conta, quando foi feito, foi acumulado, porque eu só tive praticamente 2 instituições financeiras que trabalharam, o Delta Bank e o Merrill Lynch. O que foi para o Merrill Lynch saiu do Delta Bank. E o Delta Bank foi quem começou, certamente o Delta Bank acompanhou. Então era muito fácil a explicação. Que o Merrill Lynch recebeu já da origem de um compliance do Delta Bank. E o senhor tem ideia porque nenhum deles faz referência a esses fatos nessas avaliações de compliance? Porque está fazendo no presente, não está fazendo no passado. Mas não é a origem do valor? Deveria ter sido. Para a Suíça, que é o que está aí, ela recebeu de Nova York. Quem tem que trazer essas informações é quem fez originalmente de Nova York. Era a mesma instituição. A mesma instituição não vai se contrapor. Quem poderia explicar ou quem poderia contestar foi quem fez do Merrill Lynch Nova York a conta de queima. Ressalvo que é Nova York porque a pessoa ficava em Nova York, mas a instituição era queima. E o senhor tem essas informações prestadas, por exemplo, no banco lá em Nova York? É possível que ela, no seu compliance, tenha feito isso.
São coisas que nós estamos falando de conhecimentos de mais de 25 anos. É facilmente provável por mim o relacionamento com essa senhora Mary Kiyonaga há pelo menos 25 anos. Indo agora para a questão da conta, dos depósitos recebidos por sua conta, aqui, Orion, da Kona, então constam documentos, o senhor teria recebido 250 mil em 30/5/2011, em 3/6/2011 mais 250 mil, em 8/6/2011 mais 250 mil, em 16/6/2011 mais 250 mil, e em 23/6/2011 311.700, tudo isso em francos, valor aproximado em dólares, que o câmbio é parecido. O senhor pode me esclarecer esses depósitos? O valor não é aproximado, o valor é $1,5 milhão de dólares. Foi essa, inclusive, na atribuição da denúncia, a conversão de $1,5 milhão de dólares para a conta que transferiu para a conta. Então, não é aproximado, é exatamente $1,5 milhão de dólares. Esse é o valor que eu tenho como conhecimento. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu só tomei conhecimento do exato depósito num período posterior. Em segundo lugar, eu quero dizer que por isso que eu tinha pedido que fosse desde o início da denúncia, para que pudesse a gente contextualizar toda a situação envolvendo, porque falar somente sobre a situação das contas e falar, como a gente diz, a seco sobre um ponto, ela perde o histórico, mas certamente, se Vossa Excelência não fizer, os advogados poderão fazer, o próprio Ministério Público. Mas a verdade é que eu tinha uma operação de natureza privada, com o senhor Fernando Diniz, que era deputado federal, junto comigo, a qual eu conheci em 1994, o deputado Fernando Diniz, em 1994, na época pelo PMDB de Minas Gerais, na época eu não fazia parte do PMDB, mas em 1994 eu participei ajudando a campanha de governador do então candidato Hélio Costa, que tinha sido candidato ao governo de Minas Gerais em 1994. Em 1994, quando Hélio Costa foi candidato, eu não era do PMDB nessa época, eu era do PP. Nesse momento o Hélio Costa era candidato do PP e ele foi para o segundo turno, disputando o segundo turno com o Eduardo Azeredo, e no segundo turno havia como candidato também naquela eleição o ex-vice-presidente da República, Zé de Alencar, que disputou o governo de Minas nessa eleição e ficou em terceiro lugar. E ele era candidato do PMDB. Consequentemente, no segundo turno, o PMDB foi apoiar o Hélio Costa. Aí o Fernando Diniz representava a coligação do PMDB e a partir daí que nós desenvolvemos uma convivência e uma amizade. Eu me tornei amigo de Fernando Diniz desde 1994. Certo. Depois, em 2002, quer dizer, eu não o conheci quando eu assumi o mandato de deputado federal, eu quero deixar isso claro. A partir de 2002, quando eu me elegi deputado federal, eu ainda não estava no PMDB, mas eu tinha uma convivência estreita. Eu me filiei ao PMDB somente em outubro de 2003. Foi quando eu me filiei ao PMDB. E aí eu passei a ser companheiro de bancada do Fernando Diniz. Naquele momento eu não era do PMDB, eu era do PP. Sim. Eu fui para o PMDB juntamente com um grupo de deputados do Rio de Janeiro que na época estavam, digamos assim, fazia parte do grupo político do ex-governador Garotinho, cuja esposa... Vamos ir mais direto ao ponto. Eu vou, mas é uma questão de contextualizar, Excelência. Então eu fui para o PMDB nesse período com um grupo de parlamentares. Consequentemente, o Fernando Diniz, com a amizade que eu tinha, o Fernando Diniz ele detinha não só aplicações no exterior fortes, vultosas, e o Fernando Diniz ele detinha uma aplicação muito forte, que naquela época montava assim, em torno, segundo a época, me falaram, em torno de uns $20 milhões, num fundo muito conhecido mundial, que era o Fundo Madoff. Esse Fundo Madoff quebrou, foi uma espécie de... ficou famoso na mídia, ele quebrou no fim de 2007, e acabou até acarretando a prisão desse gestor, desse dono desse fundo por fraude, e consequentemente havia naquele momento uma perda. Fernando Diniz, quando a gente estava com as relações, nós fizemos muitos tipos de natureza em conjunto. O que? Ele precisou de um pouco de dinheiro num certo momento, não queria desaplicar o que ele tinha no Madoff, porque ele ia perder o rendimento inteiro se ele desaplicasse. Então eu emprestei para ele em torno de $600 mil no período de em torno de 2003 mais ou menos. Eu emprestei para ele $600 mil, em contrapartida ele me deu uma participação da posição que ele tinha de aplicação no Fundo como sendo a remuneração, e com a taxa
de retorno era muito elevada, para mim era uma situação muito interessante. Ele precisava do dinheiro, então foi transferido para ele nesse período em torno de $600 mil. Depois o Fernando Diniz... Como é que o senhor transferiu esses valores para ele? Foram transferidos das contas que estavam os meus recursos nesse período. Quais contas? Das contas que foram as contas que estavam, eu não sei exatamente qual foi, mas provavelmente ou do Databank ou do Merrill Lynch, ou alguma conta que ele indicou que tinha recurso que foi transferido para essa conta e dessa conta foi para dele. Mas foram transferidos em torno de $600 mil nesse período. Então o senhor não sabe me especificar qual conta o senhor utilizou ou qual conta que... Não, eu utilizei os recursos que eu tinha, tanto no Merrill Lynch ou no Databank. Se efetivamente qual foi a conta exata que transferiu, para a conta exata que transferiu, é uma informação que eu não consigo lhe deter agora. E transferiu como isso? De uma vez só ou foi também? Foram vários, foi pegado. E foi feito algum contrato sobre isso? Eu vou explicar o conjunto inteiro, depois Vossa Excelência pode detalhar o contrato. E depois, nesse período de 2007, Fernando Diniz, ele quis participar comigo de algum tipo de aplicação que eu estava fazendo e ele, de uma certa forma, aumentou a exposição dele comigo em torno de $1 milhão, quando eu transferi esses $400 mil que eu peguei emprestado do Banco Suíço. Naquela altura, ele já tinha perdido o fundo Madoff, então ele tinha um compromisso comigo dos $600 mil, já tinha sido bloqueado o fundo Madoff. Ele precisava de duas coisas, ele tinha entrado comigo em aplicação, então eu preferi, de uma certa forma, zerar a posição que ele tinha, porque eu não sabia se ele tinha condição de poder continuar honrando naquele momento, embora sabia que ele daria um jeito. Eu acabei zerando a posição que eu tinha com ele, eu transferi esses $400 mil que eu peguei como empréstimo no Banco Suíço, mandei para Nova York cobri o que ele tinha de aplicação devedora com relação a isso, e ele ficou com uma dívida comigo de $1 milhão, e eu assumi o compromisso com ele de ajudá-lo a pagar os advogados para que ele pudesse buscar o retorno desse dinheiro. E fiz para ele 2 transferências de $250 mil. Eu assumi o compromisso de pagar meus advogados.